Sabe, aqui no Brasil, a cor da pele de uma pessoa pode e muitas vezes define todo o rumo da vida dela. Isso não é só uma opinião, não. É uma realidade que foi construída por séculos e que aparece hoje em números bem claros. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na história e nas estatísticas para entender de onde vem essa estrutura tão profunda da desigualdade racial no país. Para começar, olha só esse número: 2,6. Segundo o Atlas da Violência, é o quanto a mais uma pessoa negra tem de chance de ser assassinada no Brasil se a gente comparar com uma pessoa branca. É um dado que, logo de cara, nos obriga a encarar o lado mais brutal e letal dessa desigualdade. E olha, não é só na violência que essa diferença aparece, não. Pega a questão da grana, por exemplo. A população branca tem uma renda média mensal que passa dos R$3.000. Enquanto isso, a população negra recebe, em média, quase a metade desse valor. É uma diferença que afeta absolutamente tudo, desde onde a pessoa vai morar até o que ela consegue colocar na mesa. E sabe onde essa estrutura começa a ser construída? Lá atrás, na educação. Apenas 18% da população negra consegue concluir o ensino superior. Entre a população branca, esse número é de 36%. É exatamente o dobro. Fica claro, né? O acesso às oportunidades que poderiam virar esse jogo já começa desigual desde o princípio. Tá, mas por que esses números são tão teimosos? Porque eles não mudam. Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo para trás, olhar para o passado, para como o Brasil foi formado. Esses dados que a gente viu não são por acaso, são resultado de um projeto de séculos. Tem um fato que é chave para a gente entender essa história toda. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, só em 1888. Imagina só, foram mais de 300 anos de uma economia e de uma sociedade que giravam em torno do trabalho forçado de pessoas africanas. É claro que um período tão longo deixou marcas muito profundas. Aí você pensa, mas teve abolição. Pois é, só que ela não veio com um plano para incluir ninguém. Muito pelo contrário. A abolição veio cercada de outras políticas que foram pensadas justamente para excluir. Essa linha do tempo mostra bem. Antes e depois da Lei Áurea, o Estado agiu para garantir que a população negra continuasse de fora. Vamos ver na prática como isso funcionou. A Lei de Terras de 1850 basicamente dizia que, a partir dali, só podia ter terra quem comprasse. E aí quem tinha acabado de ser liberto da escravidão sem nada ia comprar como? Pouco tempo depois, o Estado brasileiro começou a pagar para que imigrantes europeus viessem para o Brasil para ocupar os postos de trabalho e a ideia era essa mesmo, para branquear a população. Foi um projeto de país que, de propósito, deixou a população negra de lado. E aí, para piorar, no século XX, surge uma ideia muito poderosa que serviu como uma cortina de fumaça para tudo isso. É o que a gente conhece hoje como o mito da democracia racial. A ideia era mais ou menos essa, ó. Por causa da mistura de raças, o Brasil seria um lugar especial, um paraíso sem conflitos raciais. Diferente de outros lugares que tinham leis de segregação, aqui seria tudo harmônico. E essa narrativa, essa história, foi muito bem aceita por um bom tempo. Só que essa história bonita teve um efeito bem concreto e perverso. Ao dizer que não existia racismo, ela, na prática, deslegitimava qualquer luta por direitos. Afinal, se não existe racismo, a desigualdade que a gente vê por aí é só um problema de cada um, ou um problema de pobreza, mas nunca o resultado de uma estrutura de opressão racial, né? Então, aqui a gente chega num ponto fundamental. O problema não é só o ato isolado de preconceito, xingamento. A gente está falando de racismo estrutural. É um sistema que funciona no dia a dia das nossas instituições, no governo, na justiça, nas empresas, e que, na prática, garante vantagens para um grupo e cria barreiras para o outro, de forma contínua. Ok, agora que a gente entendeu um pouco da história e da ideologia, vamos voltar para o presente e ver como tudo isso aparece nos dados de hoje. Porque, acredite, os ecos desse passado gritam bem alto. Vamos começar, por exemplo, pelo sistema de justiça. Perto de 70% de todas as pessoas presas no Brasil são negras. Isso não tem nada a ver com a proporção de negros e brancos na população brasileira. O que isso mostra é que o nosso sistema penal é seletivo, ele escolhe quem punir com mais força. E aí a gente volta para a violência que mata. Pensa bem, cerca de 77% de todas as vítimas de assassinato no Brasil são negras. Lembra daquele primeiro número que a gente viu? Pois é, tá tudo conectado. É a face mais trágica desse racismo que está na estrutura da sociedade. Mas a desigualdade mata de outras formas também que são mais silenciosas. Na saúde, por exemplo,
Mulheres negras morrem muito mais durante o parto por causas que poderiam ser evitadas. Existem muitos relatos de que elas são menos ouvidas, recebem menos anestesia. É o racismo operando na hora do cuidado mais básico. E no mercado de trabalho? Adivinha? A história se repete. A população negra é maioria nos trabalhos informais, sem carteira assinada, sem direitos, e quando a gente olha para os cargos de chefia, a diferença é um abismo. Quase 70% dos cargos de direção são ocupados por pessoas brancas. E isso tudo cria um ciclo vicioso, sabe? Porque quem é que toma as grandes decisões no país? O Congresso, o Poder Judiciário, são espaços majoritariamente brancos. E se quem faz as leis e as políticas não vive essa realidade da desigualdade, como é que as coisas vão mudar de verdade? O sistema acaba se protegendo e se perpetuando. Beleza, o cenário é esse, pesado e estruturado. A pergunta que não quer calar é: tem como quebrar esse ciclo? Dá pra gente pensar num futuro onde a cor da pele finalmente não determine o destino de ninguém? Olha, o que todos os estudos mostram é o seguinte: a mudança não vai acontecer por inércia. Não adianta só a economia do país crescer e a gente achar que magicamente tudo vai se resolver. É preciso agir de propósito para mudar isso, com políticas ativas e com uma reforma bem profunda das nossas instituições. E essa mudança tem que acontecer em várias frentes ao mesmo tempo. Passa por ações afirmativas como as cotas, que já mostraram resultados, passa por uma reforma séria na segurança pública e na justiça, exige um compromisso de verdade das empresas com a igualdade e, um ponto essencial, passa pela valorização da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, na mídia, em todo lugar. Então, o que a gente viu aqui é que a desigualdade racial no Brasil não aconteceu por acaso. Ela foi, de certa forma, um projeto. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que fica para todo mundo. Se essa foi a construção do nosso passado, como é que a gente, juntos, constrói um futuro diferente?